sabe? Tem uma companhia que resolveu fazer uma peça dentro de um ônibus. E nossa, deve ter ficado horrível. Você acha? Só pode ter ficado horrível. Nossa, Eu não coloco minha mão no fogo. Gente. Olha, tem gente que não sabe o que quer colocar uma melancia na cabeça. Gente, não, a gente já detesta pegar ônibus. Aí vai pro teatro e vai pegar ônibus. Gente. Não, mas achou super inovação. Gente. Até parece. Eu, de verdade, com a minha companhia que é renomadíssima, jamais faria isso, porque o meu é Teatro Renault, né, querida? Não, jamais mesmo. Deus me livre. Credo. E eles acham que eles são cults, né? São diferenciados. Sabe como eles chamam? Falam que não é um entretenimento vazio. Chama a gente de entretenimento vazio. Tá vendo? Eu mereço. Gente, é óbvio que a gente tá fazendo uma brincadeira. É óbvio que ia ficar perfeito. Zosima Trupe, gente, é uma companhia que sempre quer fazer algo muito diferente e eles fazem com maestria. E sim, a gente foi assistir uma peça dentro de um ônibus. A gente já não sabe o que esperar, porque a gente não sabe se vai entrar no ônibus ou se o ônibus é só um cenário. Primeiro momento ali da peça, a gente não sabe o que esperar mesmo. E a gente vai contextualizar vocês. Primeiro que, como a Neném falou, a gente só estava fazendo um clickbait ali no comecinho. É óbvio que ficou incrível, é óbvio, a gente já pode adiantar isso pra vocês, até mesmo porque senão a gente não estaria gravando. Mas ela tem algumas nuances, essa peça. Do início, todo mundo recebe um guarda-chuvinha. Curiosamente, no dia que a gente foi, estava garoando. Gente... Aí eles conversaram com quem? Com São Pedro. Falou, São Pedro, dá uma forcinha, chove aí para os guarda-chuvas fazerem todo o sentido do mundo. E os guarda-chuvas, apesar deles serem parte do cenário que fica assim bonito, eles também têm informações sobre Covid-19, que é um tema que é tocado nessa peça. E a peça, ela fala sobre o Covid-19 e a gente pensa, vai falar sobre um tema chato? Sim, é um tema chato, mas faz parte da nossa história e temos que falar sobre. Mas eles conseguem fazer... Mais uma vez, a gente consegue assistir uma peça que transforma o tema. Então a gente vivencia ali diversos momentos. Como a Lidy disse, ali no momento que tem o guarda-chuvinha, a gente está na área externa. A gente não entrou pro ônibus. Então a gente não sabe nem se vai entrar no ônibus ou não. Enquanto isso está acontecendo, a peça tá ali falando um monte de coisas muito intensas no começo da peça. A peça já começa assim, porrada mesmo. E depois a gente é convidado para entrar no ônibus. Aí dá uma euforia, parece que a gente nunca entrou no ônibus na vida. É tão brilhante a ideia, né? A gente entra no ônibus, que legal. Aí a gente entra no ônibus e a peça continua. E pasmem, tem uma banda ao vivo dentro do ônibus. Gente, como assim? Não é um ônibus gigante, não. É um ônibus convencional. É convencional. E tudo acontece dentro do ônibus. Devido a gente estar dentro do ônibus, tudo que acontece é com muita intensidade. Então quando você ri de uma forma muito maior. Quando você se emociona, é de uma forma muito intensa. Não tem como, gente. O elenco tá muito perto da gente, a banda tá muito perto da gente, tá tudo muito perto. Tudo isso propicia para que a gente sinta ainda mais, sinta com mais intensidade. Além disso, a gente está dentro de um ônibus que, assim, convenhamos, somos proletariado. Não existe identificação maior pro proletariado do que um ônibus. Então a gente se sente naquele lugar familiar. A gente está naquele lugar familiar que está nos contando uma história diferente. Apesar do lugar ser conhecido, a história é nova. E apesar disso, ainda tem uma identificação total. Então, uma coisa assim que eu achei muito bonitinha. O ônibus é bem antigo. Então me lembrou a minha infância. Eu acredito que o ônibus deva ter ali uns 2 aninhos. Acabei de sair da infância. Mas é um ônibus antigo que me remete tanto à minha infância, que eu também traz essa nostalgia, esse pertencimento de história mesmo. Tipo, essa história também me pertence. E a história acaba sendo uma homenagem a todos que não puderam fazer o confinamento da pandemia. Então, a empregada doméstica que teve que trabalhar, o motorista que não pôde parar, todos eles que estavam na linha de frente mesmo, que a gente acabou falando muito da linha de frente da área da saúde, mas todos eles que estiveram na linha de frente,
que não puderam parar suas vidas, que não puderam se cuidar, né, se proteger. É uma homenagem incrível, maravilhosa para todos eles. E aí a gente vai, assiste a peça, começa tudo e daqui a pouco aparece uma cantora de ópera. Simplesmente isso acontece nessa peça. E ela tá cantando uma música lírica incrível, assim, com uma potência vocal maravilhosa, olha, de arrepiar. E curiosamente, a personagem dela tinha uma vozinha bem estridente, bem... E de repente eu fiquei, como? De onde vem? Meu Deus! Emociona e assim, sabe aquela sensação tipo, graças a Deus eu estou nesse lugar? É mais ou menos isso que a gente sente. Por um momento, sim, verdade, eu achei que era um playback. Deve estar acontecendo um playback, porque não é possível que essa pessoa canta tanto assim. E não, mulher, tava ali ela poderosíssima mesmo. E a peça dentro do ônibus também tem cenário. Apesar de ser dentro do ônibus, ainda eles conseguiram construir um cenário ali. E tem um momento que eles estão falando da morte, da Covid, de todo mundo, da perda de todos, né, ali. E eles trazem muitas rosas, muitas flores ali, muitas flores. E eles vão se desfazendo dessas flores ali, desmanchando essas flores. E essas flores se tornam um cheiro tão forte dentro do ônibus, tão forte. E como diria Titãs, as flores têm cheiro de morte. E fica esse cheiro de morte ali dentro do ônibus. E tem um momento de uma cena que eles simplesmente rebobinam a cena. Sim, gente, eles rebobinam. Eles conseguem fazer de uma forma que... Ah, tá. Talvez vocês jovens não sabem o que significa rebobinar. Rebobinar é retroceder. Quando a gente quando a gente tinha fita cassete, que é outra coisa que vocês também não sabem, pesquisem. Google, vai. A gente rebobinava, tinha que fazer a fita voltar. E eles fazem essa cena de voltar totalmente a cena. É magnífico, é incrível, é de uma forma tão inteligente, tão bem feita, que nós duas comentamos a respeito disso. Foi uma coisa que chamou a atenção demais de nós duas. Então, uma coisa que foi muito potente e me tocou muito foi o depoimento dos cobradores, que foi em projeção. Como a Neném falou, apesar de ser um ônibus, tinha cenários. Então, eles conseguiram fazer de uma forma que a gente tinha acesso à imagem dessa projeção. E aí foram passando cada cobrador falando como foi sua vivência, como foi a impossibilidade de ficar em casa, o medo que eles sentiam, quando alguém tossia, quando alguém chegava mais perto, como eles sentiam. E foi, assim, doloroso de ver. Essa peça, ela chama Trabalhadores, né? Então, essa peça é uma homenagem para eles o tempo todo, para esses trabalhadores, os braçais mesmo, que estão ali no dia a dia, que infelizmente não tem direito de escolha, não tem o que fazer. Igual aconteceu a pandemia, eles não tinham como opinar sobre, eu não quero participar disso, eu quero ficar na minha casa cuidando dos meus parentes. E essa acaba sendo uma grande homenagem mesmo. Tem um determinado momento que o público é convidado a falar sobre o que sentiu, como foi a pandemia, se teve medo. Entre uma pessoa e outra, nós fomos convidadas a falar também. E aí primeiro foi a Neném, depois perguntaram pra mim, acho que porque viu que eu tava concordando com ela, tipo, assim, né, tipo, eu lembro disso. E a gente falou sobre o medo que a gente sentiu e sobre o que mais doeu. E nós duas falamos sobre nossa mãe, né, que é uma senhora que, além de ser uma terceira idade, ela é um saquinho de probleminha, assim, de comorbidade, porque o que essa mulher já passou na vida, a gente ficou, meu Deus. E óbvio que ela pegou Covid, né? Não seria nossa mãe se não tivesse pego. E a gente ficou muito assustada. A gente falou sobre isso. Curiosamente, e não podia ser diferente, a gente já estava emocionada com a peça e a gente se emocionou um pouco mais. E os atores também se emocionaram com a gente. E foi a coisa mais bonita, assim, sabe? Essa cena toda coletiva de identificação, como a gente falou, mas também de solidariedade. Do tipo, eu entendo o que você passou, porque eu também passei. É empático também. E até no final da cena, como nós chorávamos, né? E meio que não dava pra parar de interromper, eu ganhei um raminho de flores, de uma dessas que não foi despedaçada, ganhei um raminho de flores que, vixe, ficou na minha casa por um tempão. Vivona. E, gente, apesar, mais uma vez, numa peça que consegue trazer um assunto extremamente tenso e intenso, né, porque é uma coisa que a gente vivenciou, eles conseguem trazer muito humor. Então a gente tá rindo, a gente tá se divertindo.
tem música o tempo todo. Então tem um dado momento que a gente tá querendo dançar um forrozinho com eles ali, curtir. E tem uma hora que uma das personagens fala: eu quero beijar na boca, eu vou beijar na boca. Então, tipo, cortou totalmente. Você tá ali tenso, triste, daqui a pouco vamos beijar na boca, vamos curtir. E é sobre isso, né? Trabalhar, ser um trabalhador não é só sobre trabalho, é sobre curtir, é sobre, sabe, vivenciar, né? Sobre estar vivo mesmo, participar de todos os momentos da vida. E tem um momento da peça que a gente não vai contar aqui o que acontece, porque pra gente foi uma euforia muito grande ter acontecido. A gente fica, ai meu Deus, mais um momento incrível da peça. Que a gente vai contar o que foi, mas olha, vocês que são do elenco, com certeza vão entender qual é esse momento. Pra gente foi muito empolgante ter acontecido isso. A gente ficou na expectativa de vai acontecer? Não vai. Vai acontecer? Não vai. E quando aconteceu, a gente ficou muito feliz. Foi empolgante demais e toda a sensação, como a Nenê falou, como se a gente nunca estivesse dentro de um ônibus. Então vocês, elenco, estão entendendo o que a gente tá falando. Mas foi assim, empolgante mesmo. Foi uma coisa que quase deu vontade de sair gritando pela janela do ônibus. E toda essa peça, ela consegue trazer muitos elementos, assim. Tem a questão do música ao vivo, tem a questão da interpretação muito bem feita. Todos eles são maravilhosos em cena. E assim, de verdade, você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai curtir. Olha, é impossível não gostar dessa peça. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @albergue72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau! e essas meninas do Albergue 72? Ai, elas se acham, né? Não, você acredita que elas falaram bem da peça? Ai, elas não entendem nada de teatro. Nossa, Ai. gente! E você acredita? Teatro de graça, tá? De graça. Você acha que vale a pena assistir uma peça de graça? Capaz. Ai, não presta, imagina!